Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Para começar a falar sobre economia, é preciso estabelecer uma linha a ser seguida, a qual será sistemas econômicos, sistemas de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Mas o que sistemas econômicos têm a ver com riqueza ou pobreza? É simples. Existem dois sistemas econômicos predominantes entre os países. Eles são o capitalismo e o socialismo, filhotinho do comunismo. Um é conhecido por gerar pobreza extrema, que leva à escassez de elementos que contribuem para o bem-estar humano, como produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, alimentos e etc. Enquanto o outro visa garantir o pão do trabalhador honesto, ou seja, ele dá certo. Adivinhe qual deles dá certo? O capitalismo. Mas o que não te falam, muito menos seus professores, é que o capitalismo não é nada mais que comércio. O termo capitalista veio existir na Revolução Industrial. O comércio existe desde que o mundo é mundo. Ou seja, culpar um sistema econômico por haver pessoas desonestas que só pensam em dinheiro é extrema burrice. E nem venha falar que o maior defeito do capitalismo é a desigualdade social. Porque entre um sistema onde existem pessoas com rendas baixíssimas, mas que ainda podem mudar de vida, e outro sistema onde tal igualdade é todo mundo definhar igualmente de fome, provável que as pessoas prefiram a primeira opção. Mas que loucura! Definhar de fome. É, exatamente isso. Cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no governo de Mao Tse-tung, fundador do Partido Comunista Chinês, da década de 1920. A política de 1958, chamada Grande Salto para Frente, foi um grande salto para trás. Também não será deixado de lado a grande fome da década de 90, na Coreia do Norte, país conhecido pelo seu regime extremo, que é um país com atraso em grande proporção em relação a quase tudo. Cerca de 10 mil pessoas morreram por canibalismo, enquanto outras, que variam entre 600 mil e 2 milhões e meio de pessoas, morreram de fome. Consequentemente, o maior fato que gera pobreza é o socialismo. O raciocínio é simples. O socialismo não deu certo em lugar nenhum, então não é uma opção para um país. A origem negativa do termo capitalismo é um dos motivos pelo quais o sistema necessita de esclarecimento. Quando eu era pequena, eu achava que meu país era o melhor do planeta. Eu cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar, e eu tinha muito orgulho. Na escola, nós passávamos muito tempo estudando a história de Kim Il-sung, mas não sabíamos muito sobre o mundo lá fora, exceto que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão eram inimigos. Embora eu quisesse saber um pouco mais sobre o mundo externo, eu não tinha muita informação porque eu pensava que eu ia viver para sempre na Coreia do Norte. Mas foi aí que tudo mudou de repente. Quando eu tinha 7 anos, eu vi pela primeira vez uma execução pública. Mas eu achava que a minha vida na Coreia do Norte era normal. Minha família não era pobre e eu, particularmente, nunca tive a experiência de passar fome. Mas, um dia, em 1995, minha mãe chegou em casa com a carta de uma irmã de trabalho. Dizia assim: quando você ler isso, todos os 5 membros da família não existirão mais nesse mundo. Nós não comemos faz 2 semanas. Estamos aqui deitados no chão. Nossos corpos estão tão fracos que estamos prontos para morrer. Eu fiquei arrasada. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que as pessoas do meu país estavam sofrendo. Outro dia, quando eu estava passando pela estação de trem, eu vi uma mulher no chão, sem vida. Ela tinha uma criança nos braços. Estava faminta. Olhava para o rosto da mãe, desamparada, fixamente. As pessoas que estavam passando ali, ninguém parou para ajudar. Eles estavam muito preocupados com si mesmos.
mais de 500 mil de norte-coreanos morreram durante o período da fome. Os que sobreviveram comeram cascas de árvores, insetos e capim. Interrupções no fornecimento de energia elétrica também eram comuns. Então tudo ao meu redor ficava escuro, exceto pela imagem luzes da China, logo do outro lado da minha casa. Eu sempre me perguntei por que eles tinham luz e nós não. Apesar de comunista, adotou como sistema econômico o capitalismo. Apesar de ser um sistema confuso por ainda ter o socialismo como sistema, ela obteve um crescimento de uma maneira que se tornou o segundo país com maior economia no mundo. Então a gente consegue perceber que nem o próprio comunismo consegue viver de socialismo. De acordo com o professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stone, essa crise foi gerada por um sistema econômico que aumentou o papel do Estado na economia, limitando a capacidade do setor privado, ou seja, anos de crescentes intervenções acabaram afastando os investimentos do setor privado, assim como a política de controle de preços que tinha como objetivo ajudar a população. A matemática é simples. Sem lucros, empresários não se sentiam atraídos a investir. Economistas já previam isso. Quando o setor privado se recusou a produzir certos produtos, o Estado o substituiu. E isso deu certo por um tempo, mas agora está tendo sérias dificuldades para se manter, principalmente com a queda do preço do petróleo, maior fonte de renda do governo, aponta Oliver. Além disso, quando o produto está disponível nas prateleiras dos supermercados, muitas vezes é impossível obtê-lo diante da inflação galopante, a maior do mundo, que ultrapassa 700% de acordo com a revista Época. Impedir a produção é exatamente o foco do socialismo. Você sabia que 4 anos atrás, era tão sensacionamento que houve uma epidemia de doenças nacionais e Fidel lançou a culpa disso, pós-guerra biológica, que a Organização Mundial de Saúde causada pelo racionamento, que a OMS, então enviou pastilhas multivitaminas para a e obrigou o governo a subir a razão para 2018. Você sabia que é impossível obter, pois não constam no talão, papel higiênico, sabonetes, toalhas higiênicas, leites para adultos, entre outros? Você sabia que em Cuba, até pouco tempo atrás, estava proibido o acesso à internet, que da cadeia ler coisas contra os regimes, ouvir as rádios ou assistir estações de TV estrangeiras, que é delito opinar contra o governo, que os comitês de defesa da revolução, que funcionam em cada quarteirão, monitoram cada atividade dos moradores e que quem conste como suspeito está muito implicado? Você sabia que em Cuba os encanamentos estão obsoletos e estragados e que em mais de 50% das casas a água não chega diretamente? Que a água, onde chega, dura apenas por algumas horas e onde não chega, o caminhão-pipa vai apenas uma vez por semana? Você sabia que em Cuba a eletricidade funciona apenas algumas horas por dia? Que os apagões ocorrem diariamente, assim danificando os poucos equipamentos elétricos que ainda restam na ilha? Você sabia que o Fidel utiliza como desculpa do seu imenso fracasso o bloqueio do imperialismo internacional, sendo que ao mesmo tempo seu chanceler Pérez Roque se gaba que Cuba mantém relações comerciais com mais de 115 países, além de receber créditos preferenciais dos bancos da União Europeia? Você sabia que o que realmente se passa em Cuba é que ela não tem nada para vender, nem pagar o que ela compra? Suas empresas são muito atrasadas em tecnologia, não têm competitividade e nem produtividade. São redigidas por personagens da política e personagens fiéis à revolução, em vez de uma gerência profissional. Você sabia que Cuba é o último reduto de um sistema expulso a pontapés pelos países da Europa Oriental e que os habitantes desses países consideram isso como um pesadelo e nem querem se lembrar? E que os partidos comunistas, envergonhados e desprezados, mudaram de nome para enganar com uma nova máscara? Realmente, dá uma sensação boa quando o socialismo faz a propaganda de igualdade social. Que bom seria se ninguém passasse fome, ficasse sem recursos e etc. Porém, a emoção não pode anular a razão. Com uma rápida busca na internet, é possível comprovar com dados confiáveis de que o socialismo é uma farsa. De acordo com as coisas ditas anteriormente, a principal causa da fome, pobreza, da crise atualmente é o socialismo. Contudo, a história comprova mais uma vez que Marx estava errado.